última aula a gente foi da introdução à ótica geométrica até espelhos esféricos, algo que no segundo ano foi um bimestre inteiro e algo que no terceirão foi pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas, certo? Então foi uma doença mesmo, tu vai ter que fazer exercício para tentar absorver alguma coisa. Na verdade eu não quis ensinar nada para ninguém, né? Foi uma revisão zona, viu? Bate-papo e revisão. Agora, eletrostática, eu vou ter que acabar a eletrostática. Eu comecei a acabar. Aí na aula que vem a gente começa a eletrodinâmica, juro, cara. Então olha só, de onde é que vem o comportamento elétrico do mundo? É porque os objetos são feitos de átomos, átomo toscamente representado, né? Esse símbolo idiota, que não tem nada a ver com átomo. Por que essa porcaria não tem nada a ver com átomo? Uma doença total. Primeiro, isso aqui, essa coisa absurda aqui, que caroço é esse que está aqui, pelo amor de Deus? Se a eletrosfera tivesse esse tamanho, mas a menor poeira que eu consigo enxergar seria muito grande perto do núcleo. Ou seja, na verdade o átomo é como algo, um escudo Jedi invisível com nada dentro. O núcleo ele é tão minúsculo que, né, se a gente fosse ampliar um pouquinho só a eletrosfera, o núcleo não aparece ainda. Ele é 100.000 vezes menor que a eletrosfera. Então ele seria muito pequeno. Para tu enxergar ele, eu já avacalhei com ele. É um cacho de uva? Não, não. São nêutrons e prótons. Prótons têm carga e nêutron? Neutro. É isso aí. Não pode mais no final do terceirão cair na pegadinha de cuspir o negativo assim sem pensar. Então, ó, núcleo. No núcleo temos prótons positivos, nêutrons negativos. É no núcleo que está concentrada totalmente a massa do átomo. Verdadeiro ou falso? Né? Certo? Totalmente ali eu peguei pesado, né? É que os elétrons são tão levinhos comparado com o próton, com o nêutron, que dá para desprezar, mas existe massa. Nós até sabemos a massa do elétron, né? 1 sobre 1936, certo? Ou seja, eu precisaria de uma balança de pratos, colocar um próton de um lado e 1936 elétrons do outro para equilibrar. Como nenhum átomo tem, certo? Nem próximo, né, de 200 não é 100 e poucos, né? Mas nem 200 elétrons eles têm, né? Então não dá nem 1/5 de nêutron ou próton ali, por isso que dá para ignorar na química. Por isso a massa atômica é N mais P, né? O A, que é a massa atômica, é N mais P. Aqui a eletrosfera, quem é que mora ali mesmo? Elétrons. Na eletrosfera, né, temos os elétrons, se preferir. O elétron, por sua vez, é negativo. Mas então, já que o mundo é feito de cargas elétricas, por que eu encosto no mundo e o mundo não me eletrocuta, não dá choque? Eu encosto na moça feita de carga elétrica e não passa nada. Ah, é porque tem o mesmo número de prótons? Então, corpo neutro. O que é o corpo neutro? É o cara que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O que é um corpo negativamente carregado? Isso, o número de prótons menor que de elétrons, o de elétrons maior que de prótons, tanto faz. Corpo positivamente carregado. Número de prótons maior que o número de elétrons. Isso não é bem tranquilo, gente? E é a base da eletrostática. Como é que eu consigo desequilibrar a carga elétrica de um corpo? Tirando ou colocando elétrons, muito obrigado. Legal lembrar que a mobilidade nos sólidos é só dos elétrons, afinal, nos sólidos os átomos estão agarrados uns aos outros fortemente. Show! Quais são os 3 processos clássicos para desequilibrar as cargas de um corpo? Os processos de eletrização. Processos de eletrização por atrito. Quais são as características da eletrização por atrito? Os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Isso, sinais opostos e mesmo módulo. Tem que decorar isso? Se tu for pensar, não, né, cara? Tô neutro. Eu adoro elétron. Eu não tô muito bem com meus elétrons. Tipo, alguém que contém um ametal, né? Alguém que é só metálico. Esfrega um no outro. Por um quer doar elétron, o outro está com tensão de elétron. Um rouba elétron do outro. O cara que teve seus elétrons roubados ficou com excesso de prótons positivo. O cara que roubou elétrons ficou com excesso de elétrons negativamente carregado. Se um roubou 1 milhão de elétrons é porque o outro doou 1 milhão de elétrons. Assim, um fica com uma carga de 1000 vezes a carga do elétron, o outro 1000 vezes a carga do próton. Sinais opostos, mesmo módulo.
Eletrização por contato. Eletrização por contato. Quais são as características? Está neutro e está positivo. Encosta. O que aconteceu com o corpo neutro? Ficou positivo. É como contaminar o corpo com a carga que eu tenho. Certo? Está neutro, está negativo. Encostou? Negativo. Então os corpos postos em contato adquirem cargas com o mesmo sinal. Mesmo sinal. O que eu posso dizer sobre o módulo? Eu só vou poder afirmar que foi dividido ao meio se os corpos em contato forem idênticos. É isso aí. Na verdade, o importante é que seja tudo idêntico. Qualquer alteração de material, de tamanho, de espessura da casca metálica pode influenciar um pouquinho. Mas não podem cobrar isso de ti tão delicadamente. Eles só podem cobrar o seguinte. Depois a gente pode fazer cálculo sobre isso. Já caiu na UFSC, né? 2 esferas, uma carregada, a outra neutra, encostava as duas e afastava. O que aconteceu depois disso? Aí ele fazia um monte de pergunta, né? Depois que a gente, no final dessa aula, teoricamente, a gente já poderia começar a pensar em fazer esse exercício. De novo, a gente já fez esse exercício ao longo do ano. Mas o importante é o seguinte, até agora, nessa parte introdutória, se os corpos forem idênticos, divide pelo número de corpos em contato. Agora que nós queremos, né, cuidar com as coisas perigosas, dá uma olhada na bizarrice que pode acontecer aqui. 2 corpos idênticos. 6 coulomb, carga assassina. 0. Encostei um no outro. 3 para cada um, obrigado. 3 corpos idênticos. Carga assassina num, neutro nos outros 2. Encostei os 3. Afastei. 2, tá bonito? Bonito. 4 corpos idênticos. Encostei. Afastou. 1,5, né? Absurdo, meio elétron não pode. Eu estou falando que tinha 6 elétrons, 6 coulombs, são milhões de elétrons. Beleza? É muito. Então, ó, se o cara pegar uma outra esfera... não, mais uma. Só mais uma por enquanto. 6 por 5, 1,2 coulomb. Agora imagine vocês, cara, que eu pego as esferas, uno as esferas idênticas, as 5 esferas, ou 6, para ficar 1 coulomb para cada uma. Assim ainda dá 1 coulomb para cada um. Encostou, afastou. 1 coulomb para cada um. Tranquilo? Porém, o que acontece, 6 coulomb, estava 0, 0, 0, 0, 0, uma aqui no meio com 0. Fiz esse formato com as esferas, tá vendo como está bem no centro? E as outras esferas estão aqui por fora. Encostei e afastei. Quais são as cargas? Parabéns, garoto, fico orgulhoso. 1 nas de fora e 0 na de dentro. Por que fica 0 na de dentro nesse caso? Porque os opostos e os iguais, essas cargas de 6 coulomb são iguais, né? Certo? Elas vão tentar se espalhar pela superfície externa das esferas. Como essa está por dentro da superfície das esferas, né? Então as cargas vão se espalhar por fora, a de dentro fica neutra. Então tu vê, seria o mais satânico que eles poderiam te perguntar numa eletrização, certo? O menos sagrado. Desculpa, é o menos sagrado que eles podem te... É que eu sou retardado, me desculpa, tá? E as aulas têm me feito mal, então eu fico falando bobagem, comentando bobagens às vezes, me perdoe. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, posso dizer que é o mesmo módulo quando os objetos são idênticos. Uma esfera grande e uma esfera menor. Encosta, afasta. Se tivesse carga em uma delas ou em ambas, depois do afastamento, qual vai ter mais carga? A maior, né? A maior vai ter mais espaço para as cargas se espalharem. Depois nós vamos mostrar as continhas. Então, cuidado com o módulo. O módulo depende, né, da situação. Último processo de eletrização. Por indução. Esse aqui é o mais complexo. Só o por atrito eram 2 corpos neutros no começo, que foram atritados. No processo por contato já tinha que ter um corpo carregado. E no processo por indução também já vai ter que ter um corpo carregado. Vamos começar pensando num corpo carregado positivamente para carregar um corpo neutro. Esse corpo aqui está neutro. Eu vou pegar esse corpo carregado positivamente e quero carregar ele. É só chegar e encostar? Se encostar serve, mas aí é um processo anterior, né? Como é um novo processo, não vai poder encostar.
Eu aproximo, mas não encosto. E já que os opostos, os elétrons desse cara vão ficar tarados para ir para cima dele ali. E os átomos que perderam seus elétrons ficam positivos aqui. Ele já está carregado? Não, ele não ganhou nem perdeu cargas elétricas, ele continua neutro, mas ele está induzido, ou se tu preferir, está polarizado. Ou tem polo agora, né? Deu polo positivo, polo negativo. O que faz agora? Que delícia o fio terra. Cara, que doença, né, cara? Não, eu não digo isso. Isso cada um faz o que quer, mas eu acho engraçado que as aulas mudaram do dia para a noite. O fio terra era o fio terra normal. Todo mundo sabia, sobre aquele símbolo que tem atrás dos aparelhos. Sim, internacional lá. É o fiozinho verde que sai da tomada, sim. É o fiozinho verde que sai. É o fiozinho verde. Enfia onde? Enfia no. Aí, de repente, o fio da aula inocente, eu juro, cara. Faz o fio terra, a galera toda. A galera foi um delírio. Né? Então tu vê que realmente o público mudou. A galera de repente começou a curtir o fio terra, uma coisa que antes não. Sério, é muito estranho. Ô galerinha, olha só. Aproximou o corpo. Nome desse corpo, indutor. Nome desse outro corpo, induzido. O cara que provocou a indução, o cara que sofreu a indução. Faz sentido, né? Conectou com a Terra. O que esse cara está atraindo? Elétrons. Já que ele estava neutro e recebeu elétrons, depois que eu corto o fio terra... E aí? Ficou negativo, né, cara? O cara estava neutro e recebeu elétrons. Logo eu posso dizer que os sinais são opostos. Se eu usasse um indutor negativo, ele ia expulsar elétrons do corpo induzido. Beleza? E depois que os elétrons vazassem pelo fio terra, corta, fica, né? Se eu usasse negativo, ficaria positivamente carregado. Processo de atenção por indução. Tu tem que decorar essa ordem, tá? Decorar não, entender, né? Que eu tenho que aproximar o indutor. Enquanto o indutor estiver próximo, eu conecto com a Terra e desconecto com a Terra. E depois eu posso passear com o meu corpo carregado. Na UFSC eles tentam enganar o cara assim, ó. Traz o indutor, conecta com a Terra, leva o indutor embora, desconecta com a Terra. Não vai dar nada. Por quê? Tu estava com o indutor aqui, ele estava assim, conectou com a Terra, os elétrons subiram. Quando tu afastou o indutor, o motivo dos elétrons ter subido foi embora. Os elétrons agora tudo apinhado aqui vão ficar com nojo todo, sai, volta para a Terra. Ou seja, o Terra serviu para carregar e já serviu para descarregar. Mantenha o indutor próximo durante o aterramento e o desaterramento para poder fazer o carregamento. Show de bola! E aí o seguinte, depois o pessoal já entendeu um pouquinho de que os opostos atraem, entendeu um pouquinho do átomo, entendeu um pouquinho das eletrizações, o pessoal começou a conseguir medir carga elétrica. Afinal, pensa bem, para calcular a quantidade de carga do corpo, basta saber o número de partículas que ele tem em excesso e multiplicar pela carga elementar, a carga de um próton ou a carga de um elétron, depende de quem é que está em excesso. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que nem comprar bala na padaria. Sabes quantas balas comprasse? Sabes o preço, multiplica, vê o total. Sabe a carga de cada partícula, sabe o número de partículas, multiplica, acha o total. Tem que ter noções básicas de potenciação, lógico. O mais chato seria, de repente, a gente dar a carga e pedir o número de partículas, né? Aí está multiplicando, passa dividindo. Divisão de potência, mesma base, mantém a base, subtrai expoentes. É uma situação mais bizarra, o cara é bem doidão, ele vai lá e fala, no universo paralelo, um corpo é formado de partículas diferentes das nossas partículas. Sabendo que um corpo tem carga tal e é formado e tem um excesso de tantas partículas, calcule a carga elementar nesse universo paralelo. Na verdade, no final das contas, né, pode assustar por ser uma coisa inovadora, mas é jogar na fórmula e achar a carga elementar, beleza? Se ele falou universo paralelo, não vem dizer, não, então é 1.6, né? Por mais que a nossa ideia de que mesmo que existam outros universos, a chance de termos elétrons da mesma forma que temos aqui, né, é enorme, né? Existem cientistas que podem dizer o que dizem o contrário, né? Que podemos ter partículas de diferentes tamanhos em universos diferentes. Então, se falar em universo paralelo, esquece essa história de carga elementar. Galerinha, sabemos medir a quantidade de carga de um corpo. Vamos supor isso, que nós temos aparelhos que nos permitem medir essa quantidade de carga do corpo.
E agora eu vou para o laboratório ver que história é essa de que os opostos... Eu pego uma carguinha positiva que eu conheço, uma carga Q1, amarro no aparelho de medir força, o dinamômetro, pego uma outra partícula negativa com uma carga de módulo Q2, amarro também no dinamômetro só para ver se o Newton não levou a terceira lei de Newton. E começo a me divertir. Vou lá, boto uma situação inicial e meço a força. Eu juro, deu 20 newtons. Aí o cara foi lá e dobra essa carga. 40 newtons o dinamômetro acusaria. Em qual delas? Na carga 1 ou na carga 2? Nas duas, porque para toda ação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos jamais se anulam porque atuam em corpos diferentes. Então, na verdade, a terceira de Newton garante que lá também é 40 newtons. Tripliquei essa aqui. Se era 20, eu tripliquei uma carga, foi para 60. Se era 20, eu dobrei uma e tripliquei a outra. Multiplicou por 6, né? 120 newtons. Tranquilo? O Coulomb estava fazendo esse estudo, só que ele já tinha lido a atração gravitacional de Newton. Ou seja, ele sabia que massa, de forma diretamente proporcional ao produto das massas. Na hora que ele pegou essas carguinhas elétricas e dobrou a distância, e percebeu que a força caiu 4 vezes, aí ele, não acredito, arrepiou de certo, provavelmente. Aí, para garantir, ele deve ter pegado as partículas e ter aproximado elas para metade da distância original. E aí, em vez de diminuir 4, aumentou 4 vezes. Ele, não, será? Deixa eu triplicar a distância. Ele pegou a distância e triplicou a distância das partículas. Ao olhar o dinamômetro, 9 vezes menor, 363. Aí ele, não, é isso. Deixa eu ver mesmo, como é que o Newton disse? Então peraí, mas eu não quero que ninguém descubra. Eu não quero que ninguém descubra que eu estou colando o Newton. Então, em vez de dizer que é K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado, ele chamou esse K de 1 sobre 4πe0. Deixou uma coisa bem feia ali na frente para a galera de repente não perceber que na verdade ele colou. Ele colou. Isso o faz dele menos genial? Não, acho que não, porque na verdade, né, os caras nasceram em épocas diferentes, um fez um estudo de uma coisa, o outro só descobriu que a matemática de um estudo se aplicava no outro estudo também. Ele teve que suar a camisa, teve que se arrombar no laboratório, certo? Deve ter tomado uma porrada de lascaço de carga elétrica, né? Plá, né? Eletrostática, não sei se já tomou um choquezinho na tua vida, né? O cara que trabalha com isso é todo dia quase, né, cara? Por mais que tenha algum tipo de cuidado, quando as cargas não são muito assassinas, a gente acaba se permitindo tomar um choquezinho ou outro. Beleza. Pessoal, o nome do K da lei de Coulomb é constante eletrostática. Alguém lembra ainda o valor dele? 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Vale lembrar que no caso da atração gravitacional, a constante gravitacional universal é um valor minúsculo, 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Isso mostra porque que cargas elétricas diminutas são suficientes para gerar atrações consideráveis, enquanto para que massa se atraia, temos que ter massas muito grandes para poder perceber essa atração, tipo a massa do nosso querido planeta. No caso do giz, lembrem-se, ele está grudado no quadro agora, porque quando eu atritei o giz contra o quadro, ele sofreu eletrizar, e a eletrização foi suficiente para deixar a poeira grudada ali no quadro. Assim como eu arrastei, eu acho, a caneta, né, na parede, eu não sei se eu fiz isso com vocês, para grudar ela na parede, certo? Né? Então tu pega a canetinha, vai lá e risca, não, risca a parede. Alguém tem uma bic aí para que não tenha muito amor, ela... Aqui, ó, pô, que legal, o cara pega do lado e fala um amigo desse, perfeito. Ó, se não estiver muito úmido, a gente vem aqui, não, tem um gritinho. Vamos naquela parede lá, tá menos úmida. Vamos, reza o Pai Nosso. Agora que eu distribuí a caneta do cara, né? Tem que grudar. Pode ser assim.
É a caneta. Cara, é brincadeira. Esse cara vai falar isso. Ontem choveu? Bota sacola. Bota a coxa, cara. Choveu um Agora bocado. quando a chuva. É a caneta. Chapa lá. Cara, eu vou te dar uma caneta nova, bicho. Esmirilhei a caneta do amigo. É grande coisa. Só um pouquinho. É só uma caneta. Olha só. Sacanagem, né, cara? Totalmente destruído. Sacanagem pra aparelho solar. Não dá, não dá. Não dá, eu dou, querendo. Valeu, valeu. Ó, galerinha, outra que dá pra fazer, não chegamos no recreio ainda, né? Pra mostrar ele que tá seguro pra atrito. Tu faz o seguinte, tu ali vai na cantina, tem canudo na cantina? Tem canudo. Pega o fio de cabelo de alguma amiga ali que tem no fiozinho de cabelo, amarra o canudinho, certo? Amarra o canudinho, o amigo segura um canudinho pendurado pelo fio de cabelo, beleza? Certo? O outro amigo pega um canudinho, pode esfregar no cabelo se quiser, ou num pedacinho de papel, guardanapo ali mesmo. Fez assim, e pronto, aproxima o canudo do outro canudo pendurado. Automaticamente ele... Mas espera aí, será que o canudo já estava eletrizado ali? Até poderia, mas a maioria deles estão neutros. Como pode um canudo neutro pendurado, quando eu aproximo um canudo eletrizado por atrito, como pode atrair? Um corpo neutro pode atrair um corpo carregado? Ah, é verdade, o processo de indução é que permite isso. Eu vou ver, cara, vou até descer ali, eu nunca comi na cantina, a fila é muito grande. Não, chegar lá e furar a fila. Mas eu vou trazer um guardanapo e um Professor cabeção pra pode gente furar mostrar a isso. fila. O professor pode furar a fila? Mariana que eu diga. Talvez eu até não. Galerinha, corpo positivo, corpo neutro, os opostos. Por que ocorre atração e não repulsão? Por que ocorre atração e não repulsão? Porque os opostos se atraem, mas os iguais se repelem, olha lá o mais e o mais. Ué, as cargas negativas estão sendo atraídas, as positivas estão sendo repelidas. Por que a atração é mais forte que a repulsão? Mas não é mais, talvez eu tenha errado, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 elétrons em excesso. 1, 2, 3, 4 prótons, não é a carga. A explicação está aqui, gente. Vamos calcular a força entre essa região e essa região? Carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. Carga 1 vezes carga 2 dividido pela... A distância não é menor das cargas que foram atraídas, por isso que corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Eu gostei muito da galera responder indução. Já seria uma resposta muito legal para uma questão, né, de ABCD ou um somatório. Mas se o cara te pergunta uma questão discursiva, por que corpos neutros são? Se tu só explica a indução, fica incompleto, seria legal a indução. Aí tu faz o desenhozinho e explica, a atração é maior que a repulsão por causa das distâncias, certo? Afinal, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Depois de falar da lei de Coulomb, a gente teria que lembrar de uma outra grandeza que já é mais bizarra para a galera, porque ela é invisível, o campo elétrico. Como é que é essa história de campo elétrico? Campo elétrico nada mais é que uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Como é que a gente mede essa influência? Vamos ver. Uma das formas de medir a influência de uma carga elétrica numa região é pegar outras cargas elétricas e abandonar na redondeza. É uma carga de teste. Geralmente a gente usa carga de testes positivos. Então as linhas de campo para a carga positiva são divergentes e para a carga negativa convergentes. Esse campo aqui que eu estou fazendo, ele é uniforme? Vamos ver. Onde é que o campo é mais forte? No ponto A ou no ponto B? No ponto A, né? Campo uniforme é aquele que tem o mesmo valor em todos os pontos. Ele parece uniforme pelo desenho ser simétrico, né? Ele é simétrico, mas não é uniforme. Se eu quisesse um campo elétrico uniforme, placa paralela carregada positivamente, saindo do quadro, placa paralela longa carregada negativamente, saindo do quadro, aí sim o campo elétrico nesse momento é do tipo uniforme.
Show de bola, campo elétrico uniforme. Resumindo, se eu pegar uma partícula e abandonar ela numa linha de campo, se ela é positiva, ela vai na direção da linha, ela vai ser forçada na direção da linha. Se a partícula é negativa, colocada na linha de campo, ela é forçada no sentido oposto. Beleza? Certo? Por isso que essas linhas de campo também são chamadas de linhas de força. Coisas importantes sobre as linhas de campo elétrico, elas jamais se cruzam. Elas nascem das cargas positivas e morrem nas cargas negativas. A força elétrica é sempre tangente à linha de campo. Imagina uma partícula positiva e uma negativa. As linhas de campo ali ficam bem retorcidas, ó. Se tem uma partícula positiva ali, abandonada na linha de campo, para onde é que vai ser a força toda nela? Tangente à linha de campo, ou linha de força. Isso é uma coisa que é cobrada também. Mas não adianta ficar só com um desenhozinho, né, cara? Nós temos que saber calcular o campo elétrico. Como é que eu calculo o campo elétrico? Tu tá lá no laboratório, tem uma carga fixa no laboratório, tu vai pegar um ponto que tu vai escolher para fazer um estudo, não tem nada naquele ponto ainda, nada. Aí eu vou pegar uma carga de teste e vou colocar naquele ponto a carga de teste. Bota uma carga de 2 coulombs e usando um dinamômetro mede a força. Aí vai dar 30 newtons. Quando eu usar 4 coulombs, 60 newtons e assim por diante. Qual é o valor do campo elétrico ali? Tu pega a força e divide pela carga. É isso que é a definição de campo elétrico. Às vezes ele te pede para calcular uma força elétrica, é só usar isso. Está dividindo, passa. Só isso. Aí já calculou a força elétrica. Vamos ver nesse caso qual é o valor do campo? Força, 30 newtons. Carga, 2 coulombs. 15 newtons por coulomb. Para onde apontaria o vetor campo elétrico nesse caso? Para dentro da carga ou para fora dela? Para fora porque ela é positiva. Se ela fosse negativa, muito bem, para dentro. Beleza? O valor do campo elétrico é pela fórmula, o módulo do campo elétrico. Agora, se aponta para a carga ou para fora da carga, é o sabor da carga. Cargas positivas, campo divergente. Cargas negativas, campos convergentes. O problema desta fórmula é que para que eu possa usá-la, eu tenho que ter feito uma experiência física, né? Eu tenho que usar um dinamômetro para medir a força. Claro que uma questão de física é fácil, né? Um dinamômetro marca tal, a carga é tal, calcule. Mas na prática do laboratório isso aqui é um saco de fazer. Porém, nós já não temos uma fórmula para calcular a força elétrica. Isola numa, substitui na outra. Vamos pegar a lei de Coulomb e vamos substituir ali. Vai ficar campo elétrico é igual K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D ao quadrado, dividido por uma das cargas. Ou vai ser a carga 1 ou vai ser a carga 2. Corta a carga com carga, campo elétrico. K vezes Q sobre D ao quadrado. Qual é a diferença entre a fórmula da força elétrica e a fórmula do campo elétrico? Só que uma carga, é isso aí. Os dois, duas cargas, força. Uma carga só sendo usada, campo. Essa fórmula é chamada de definição de campo elétrico. Essa fórmula é chamada de campo elétrico gerado por uma carga. Professor, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Não, não. Por favor, meus queridos. Eu é que pergunto, quando eu uso uma, quando eu uso outra. Pois é, né, cara? Só de uma ter falado a distância, já mostra, se falou a distância, tu vai ter que usar a fórmula que tem a distância. Não tem desespero, certo? Se ele já falou a força, certo? Tu vai usar a que tem a força. Agora, olha só. A situação que eu acho mais delicada que poderia aparecer para vocês seria uma partícula positiva, outra positiva de repente, uma negativa, e o cara perguntar, por exemplo, qual é a força resultante ali. Ou melhor ainda, não bota nada ali, ele fala qual é o campo resultante no ponto G. Tu vai ter que calcular através dessa fórmula o campo gerado pela carga 1, vais calcular o módulo do campo gerado pela carga 2 e a seta aponta para a carga porque ela é negativa, e se for perpendicular, tu faz o teorema de Pitágoras para calcular o campo elétrico resultante. E se eu quisesse a força, professor? Ué, eu calcularia o campo elétrico resultante e depois viria para essa fórmula para achar a força. Mas se tu quiser, daria para usar a lei de Coulomb,
daria para usar a lei de Coulomb entre as duas cargas e depois fazer o Pitágoras já com as forças e não com os campos elétricos. Claro que eu estou supondo que está muito, né, óbvio que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu estou toda hora dizendo para onde é que está apontando essa grandeza física, campo elétrico. Mas nem tudo na vida é força. Na verdade, tem um conceito mais importante na física do que força, muito mais importante, é o conceito de energia. Energia é um conceito muito importante. E já energia é uma grandeza mais fácil de trabalhar. Não importa para onde está apontando essa grandeza. O máximo que poderia acontecer é para um lado é positivo, para o outro negativo. Só isso. Então, vamos começar a usar um pouquinho do nosso conhecimento de eletrostática para entender o que é energia potencial elétrica. E aí sim estaríamos nos encaminhando para o fim dessa revisão doentia. Ô galerinha, que história é essa de energia? Toda a ideia de energia que a gente usa na física parte de uma única ideia original que fala que o trabalho de uma força é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, na verdade, produzido por ela. Se eu tenho uma partícula carregada, com uma certa carga quesão, e uma outra partícula positiva bem próxima dela, mas não encostada, ambas positivas, elas estão se repelindo. Se eu soltar essa partícula, à medida que ela se desloca até uma distância d, ela adquire energia, concorda comigo? Energia do tipo cinética. Como calcular a quantidade de energia que ela ia absorver até se deslocar uma distância d? Trabalho é força, distância é cosseno do ângulo. Força, essa força é de que tipo? Elétrica, lei de Coulomb que eu havia substituído aqui. K vezes carga 1 vezes carga 2, aliás, eu chamei de quesão e quesinho. Quesão vezes quesinho, dividido por d ao quadrado, vezes d. O ângulo é 0, deslocamento para lá, força para lá, o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, corta o d com ao quadrado, trabalho da força elétrica, mais conhecido como energia potencial elétrica, K vezes Q sobre D. Qual é a diferença entre a fórmula da força elétrica e da energia potencial elétrica? Só o ao quadrado. Concorda comigo? Beleza? Ah, mas a vantagem de usar ela é que ela não precisa desenhar seta. Não importa para onde está a energia. Essa é a vantagem. Então, teoricamente, problemas que envolvem energia são mais fáceis de resolver, né? Não todos, né? Mas são mais fáceis de resolver do que problemas vetoriais, problemas que envolvem vetores. Pessoal, se a partir de campo elétrico surgiu, aliás, se a partir de força surgiu a ideia de campo elétrico, a partir de energia vai surgir uma outra ideia, potencial elétrico. Que história é essa de potencial elétrico? É os famosos 220 volts da tomada. 220 volts, não se esqueçam, é 220 joules por coulomb. Só isso. Resumindo, o que é o potencial elétrico? É tu medir a energia potencial elétrica disponível por unidade de carga. Olha como é parecido com o campo elétrico. É muito parecido. A diferença é que uma grandeza é vetorial e a outra é escalar. Se ele te afirma o potencial elétrico da tomada, 220 volts, passou na tomada 3 coulombs. Quanto de energia absorvemos? 3 vezes 220, 660 joules de energia. Olha que simples, como eu sei o ADP da tomada, é o V, basta descobrir quanta carga fluiu pelo aparelho que eu conectei, eu vou descobrir quantos joules esse aparelho gastou de energia. Isola numa, substitui na outra, quem vai cancelar com quem? O que vai cancelar? Então outra fórmula para o potencial elétrico, K vezes Q sobre D. Comparando ela com a fórmula do campo elétrico, continuamos percebendo que está faltando o D. Certo? Essa pode ser uma forma de tu reconhecer que fórmula usar. V de volts, mas é a unidade, o nome técnico de potencial elétrico. Mais importante que potencial elétrico é uma diferença de potencial. Por exemplo, se eu quiser calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, é só pegar o VA e subtrair
pareça isso que é uma diferença de potencial. É uma diferença de potencial. É que a gente às vezes não percebe que o nome é real mesmo, né? É uma diferença, uma subtração entre potenciais. Cuidado, galera. O que é a diferença entre VAB e VBA? Só muda o sinal, né? Só muda o sinal. Resumindo, se tu pegar um voltímetro e conectar positivo com positivo e negativo com negativo, ele vai ler a DDP correta. Mais 10 volts, mais 220. Se tu inverte, ele lê o contrário, menos. Beleza? Nada aí mais. Só vai mudar o sentido. Então assim, imagina que num ponto do circuito eu tenho 30 volts. No outro ponto do circuito, por algum motivo, deve ter um resistor aqui, eu tenho 10 volts. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. VAB seria 30 menos 10, que dá 20. VBA, por incrível que pareça, é 10 menos 30, que é menos 20. Isso às vezes pode incomodar no vestibular, né? Então, não é uma variação final menos inicial, é na ordem que foi lida, tu viu? VAB é VA menos VB, VBA é VB menos VA. Agora olha só, é muito comum ele te dar dois potenciais e perguntar, calcule o trabalho da força elétrica para a partícula ser movida do ponto A até o ponto B. Para tu calcular o trabalho é o mesmo que energia. Se tu quiser calcular o trabalho de A até B, poxa, no lugar da DDP, tu vai usar a DDP de A até B. Então tu vê, embora a definição a gente tenha feito pontualmente, na hora de usar a mesma fórmula, é comum ter o ponto de partida e o ponto de chegada. Para a gente dizer que a gente revisou as fórmulas mais importantes da eletrostática, a gente precisaria relacionar potencial elétrico com campo elétrico. Qual é a mesma relação? Olha para as duas fórmulas. Está faltando só o que de uma para outra? O D ao quadrado. O que eu faço numa para ficar igual a outra? Vamos ver então. Se eu pegar o E e dividir por D, fica igual ao V? É isso? Não. Pensa bem, gente. Pô, cara, um cara tem o A ao quadrado ali, meu. O outro não tem. Se eu quiser relacionar o E e o V, tem uma forma de fazer bem simples, né? Ou tu divide esse por D ficar ao quadrado, ou tu multiplica esse por D, né, para cancelar o ao quadrado, não é isso? Ou seja, DDP é nada mais, nada menos que campo elétrico vezes distância. Mas cuidado, tem que ter o ponto de partida e o ponto de chegada. Tem que ter a distância entre A e entre B. Atenção, só para campo elétrico de que tipo? Uniforme. Ou seja, nessa situação aqui, ó, só nessa situação tu pode usar essa fórmula. Ela dá vontade de usar em tudo, entendeu? E não pode, cara. É só nessa situação. Aí o exemplo clássico, então. Essas pontilhadas representam superfícies equipotenciais. Essa tem 20 volts. Essa tem menos 10 volts. Eu quero pegar uma partícula com uma certa carga de 2 vezes 10 na menos 3 coulomb e quero deslocar ela do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto B. Calcule o trabalho realizado por essa carga. Tu vê, na verdade, quando eu forneci o 20 e o menos 10, eu acabei usando só aquela fórmula lá, quer ver? Ó? VAB é o trabalho de A até B sobre a carga. O que é VAB mesmo? É VA menos VB. O perigo ali é o menos com menos. Como a carga é 2 vezes 10 na menos 3, 30 vezes 2, 60 vezes 10 na menos 3 joules. Um exemplozinho então para finalizar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Valeu.